Olá, meus irmãos. Vamos hoje estudar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, o estudo que eu apresentei no Centro Espírita Caravana do Conselheiro e que trago agora aqui para as pessoas que não puderam assistir ou mesmo as que assistiram e queiram refletir mais um pouco. Vou colocar aqui os slides para a gente iniciar. Vamos então pedir que o Pai nos ilumine nesse momento, abra todo o nosso ser, nosso coração, nossa mente, para refletirmos mais uma vez a Sua palavra, aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Que Ele nos dê muita luz, muita sabedoria nesse momento. Então, nós vamos refletir sobre o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que foi algo que Jesus falou. Vamos primeiro entender o que é a candeia. A candeia do latim, candela, é uma luz, né? Uma vela, um lampião, uma lamparina, um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego ou mesmo uma lamparina que seja, ou uma vela em si. A candeia representa aqui a luz, né? A luz mantida por algum artefato. E alqueire, do árabe alcaio, é um recipiente, bolsa ou cestos de grãos de cereais. Inclusive, a gente tem o alqueire como unidade de medida, né? Quantos alqueires tem ali, né? Às vezes se vê essa unidade de medida, por quê? Porque as coisas eram compradas, trocadas naquela época, justamente com esses alqueires, essas bolsas. Você colocava, eu quero um alqueire de cereal, dois alqueires ou três alqueires, e se enchia aquelas bolsas, cada bolsa, né, representava um alqueire. Então, Jesus, quando fala aqui, né, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, é justamente colocar essa luz debaixo desse cesto, porque ela não vai iluminar e vai chegar um momento até que ela vai se apagar. Os itens de 1 a 4 justamente traz esses textos bíblicos de Lucas, de Mateus, onde Jesus diz isso, né? Não, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. O que que ele quer dizer com isso? A candeia representa aqui a luz, a verdade. E o que ele quer dizer? A verdade, ela é para ser colocada a todos. A verdade é para ser exposta, a verdade não é para ser escondida. E quando você esconde e abafa a verdade, ela acaba se extinguindo ali, né? Só que aí há aquela questão e que os discípulos mesmo dizem. Bom, parece até uma contradição de Jesus quando ele diz, então, que a verdade, né, que seria a gente não deve esconder a verdade, que a verdade é para ser iluminada, colocada a postos. Por que que Jesus fala por parábolas? Que muitas vezes dentro dessas parábolas essa verdade está um pouco escondida. Então, nós vamos ver aqui o item 5, uma continuação da explicação do porquê Jesus fala, né, sobre essa questão. Então, o item 5, continuando esse tema, né, vindo até o item 4, diz o seguinte.
Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire. Então, aqui Kardec coloca essa diferença. E Jesus fala em parábolas, por quê? Porque a verdade, ela, ao mesmo tempo que ela tem que ser revelada, ela tem que ser revelada de maneira gradual e de maneira que as pessoas tenham condição de entender aquilo que está sendo dito. É aquilo quando você coloca uma criança na escola, você não vai ensinar logo para uma criança álgebra, trigonometria, não, não, você vai começar do básico, né? Um mais um é dois, dois mais dois é quatro, até você chegar à maturidade que aquela criança possa entender outras coisas. Então, da mesma forma, a revelação das verdades espirituais vão conforme o nosso amadurecimento espiritual, conforme aquilo que a gente tem condição de entender, dependendo do grau e do momento em que a gente se encontra, na nossa escala espírita. Então, continuando, Kardec diz o seguinte: os homens, porém, que entram a possuí-la, né, possuir a verdade, quase sempre as ocultam do povo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, Kardec aqui já começa a fazer para a gente uma diferença. Uma coisa é você ocultar. Outra coisa é você reservar o momento certo. O que que é ocultar? Ocultar é você esconder, é você encobrir. É você realmente encobrir e esconder aquela verdade. E ele diz que alguns fazem isso para quê? Com o intento de dominar os outros. Então, realmente, eu vou esconder para poder dominar. Eu vou esconder a verdade, que se eu falar a verdade, então eu escondendo essa verdade, eu vou dominar aquele que não sabe. Ele diz: esses são os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire, e não o que Jesus fazia, que era falar em parábolas. O que Jesus estava fazendo era o quê? Era reservar, que é diferente de ocultar, ou seja, guardar ou conservar a verdade para ser colocada no momento certo. A dar a chance pelas parábolas de entendimento daquilo que era possível em ser entendido para aquelas pessoas, para aquele povo naquele momento. É por isso que todas as religiões, diz Kardec, têm tido seus mistérios cujo exame proíbem. Seja aquilo que ele estava dizendo antes. Alguns acessam a verdade e ocultam para poder ter domínio, e isso pode acontecer, né? Até mesmo em determinadas religiões ou determinados adeptos de algumas religiões que detêm isso para poder dominar o povo, né? Aquela seita, aquela situação. Mas ao passo, ele diz que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Ou seja, as verdades elas acabam vindo à tona e as pessoas já não aceitam mais aquele domínio da verdade por alguns. Havendo se tornado adulto, o povo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Aqui Kardec já começa a mostrar a evolução do espiritismo, com o espiritismo nascendo, com as verdades que os espíritos traziam e iam fazendo com que as pessoas raciocinassem e percebendo que certas coisas não tinham o menor sentido, de crer por crer, sem a menor razão. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz: nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Jesus disse isso, e a gente vê isso na nossa própria vida, nas situações. As pessoas às vezes fazem tantas coisas achando que ninguém vai descobrir, e no fundo a verdade acaba vindo à tona e a gente
entendendo o que está acontecendo. Continua dizendo: tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. A gente fazia estudos aí semanas atrás, colocando justamente essa evolução dos mundos, né? Onde a habitação, os mundos habitados, a pluralidade, percebendo como há toda uma hierarquia de evolução das pessoas, né, de cada um de nós e dos mundos em si. Então ele coloca aqui coisas que a gente ainda hoje, nesse planeta de expiações e provas, a gente não pode, né? Ele até coloca que a gente encontra ainda assim no nevoeiro. No momento, quando a gente estiver mais purificado, ele diz, a gente vai conseguir entender dentro dessa escala espiritual, dessa evolução espiritual que acontece no nosso dia a dia. Por que Jesus fala em parábolas? Vamos ver isso nesse item 6. Pergunta-se, né, que proveito podia o povo então tirar dessa multidão de parábolas? Jesus falou muitas, né, contou muitas histórias, né, através das parábolas, cujo sentido lhe se conservava impenetrável. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Então, Jesus, ele muitas vezes, quando as pessoas perguntavam alguma coisa ou surgia aquela situação, ele contava uma história. E através dessa história, que tinha um conteúdo moral, as pessoas poderiam entender e interpretar, porque na verdade, o que Jesus queria trazer é essa verdade moral, a condição de cada um de nós praticar o bem, o amor ao próximo. E aí, Kardec continua dizendo o seguinte: mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, o que Kardec quer dizer aqui? Que se algumas coisas podem ter ficado ocultas ou assim, sem entendimento completo teórico nas parábolas de Jesus, daquilo que ele poderia dizer com palavras, não ficou nem um pouco oculto e mal entendido com a vida de Jesus, com a sua expressão de caridade e humildade, de acolhimento das pessoas. Como Jesus acolhia, como Jesus amava, como ele curava, como ele dava atenção a todas as pessoas à sua volta. Esse foi o maior ensinamento. Então, Kardec quer dizer assim: por mais Jesus podia ficar mudo, não falar nada, mas a sua atitude, o seu viver, já dizia tudo. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante. Desculpa. Era o essencial para a multidão ignorante, à qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Então, Jesus colocava que o reino dos céus é o que? É daqueles que se doam, daqueles que se consumem na doação de amor. É através da humildade, da caridade, da prestação de serviço às pessoas, da minha doação de mim mesmo, que eu vou ganhar, né, o tão sonhado reino dos céus. Não é com palavras, não é com poder, não é com violência,
mas é com a minha atitude de amor para com as pessoas. Caibar Schutel traz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele traz as várias parábolas de Jesus ali, né? Ele fala sobre essas parábolas, ele reflete sobre várias parábolas. Lá no início, do livro, no seu prefácio, ele traz então essas parábolas e a sua interpretação. Ele coloca o que é as parábolas. Ele diz que as parábolas dos evangelhos, né, que Jesus conta, são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que Jesus fez das parábolas, ele tinha por fim, né, por finalidade, esclarecer melhor seus ensinos mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. A gente percebe que Jesus usa histórias, compatíveis àquela situação, aquele momento, a situação agrária, a situação do feitor, do pai de família. Ele usa a situação do cotidiano, histórias que as pessoas estavam acostumadas com aqueles costumes, né? Aos que o ouviam, procurando, aí agora olha o que o Caibar Chuta quer dizer, é a diferença de como é que a gente ouve as coisas, de como é que a gente participa das situações, olha só. Aos que o ouviam, né, ouviu Jesus, procurando compreender os seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas. Quer dizer, quem estava afim de aprender conseguia entender a moral da história. Mas os que não buscavam na parábola a alegoria que representa a ideia espiritual e se prendiam à forma como tal, né? A doutrina conservava-se oculta, como a nós dentro da casca. Ele dá esse exemplo, né? A nós que está dentro da casca, aquela casca dura, e você não consegue enxergar a nós, você só consegue enxergar a casca. Então, as pessoas que não estavam ali buscando aprendizado, só estavam ali buscando muitas vezes que muitas pessoas estavam ali, mas era para combater Jesus, não ia entender. Então, nós também, se a gente tem uma atitude de querer aprender, a gente vai achar dali o aprendizado. Mas se a gente também está ali por estar ou está ali para combater, não vai adiantar de nada. E Caibar continua dizendo: os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada, assim como quem não quebra nós só lhe vê a casca. Mais uma vez, ele colocando aí a questão da nós, né? Às vezes você não quebra aquela casca, você não vai ver a nós nunca. Ou seja, se você não quebra o seu orgulho, se você não quebra aquela concepção, aquele preconceito que você já tem para ver coisas novas, você vai ficar sempre na mesma, e não vai entender nada nunca. Ao passo que com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre, não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue e desvanece. Então, é aquela, ele já coloca como é diferente. Às vezes, não é só a questão que Jesus falava em parábolas e que as pessoas, e com isso ocultava a verdade. Não, ele não estava ocultando nada. Mas muitas vezes as pessoas não queriam ouvir. As pessoas não estavam prontas, não queriam ver a verdade. E aí vão ficar vendo só a casca da noz. Continuando o item 6, Kardec diz o seguinte: sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí ter dito: aos que já têm, ainda mais se dará. O que que acontece?
Quando a gente quer aprender, quando a gente quer ir além, você vai aprofundando, você vai querendo, você vai perguntando. Então, os discípulos que estavam ali junto com Jesus, eles já tinham um adiantamento moral e intelectual e eles estavam ali querendo aprender sempre mais. Era oportunidade, estou ali do lado do Cristo, e Jesus estava ali para ensinar. É claro que você vai dar à medida do que cada um quer receber. Então, os que têm, ainda lhe será dado mais nesse sentido. E a gente vê isso, né, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, com o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 15, que aqui faz referência, quando lá é dito que aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque se esforçou para tornar-se digno. A perseverança atrai as graças do Senhor como um imã. Então, na verdade, você recebe mais, não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você tem ali um esforço, porque você quer saber mais. Você quer aprofundar mais. Você já possui esse sentido da palavra, da providência divina em você e que você quer e em frente. Então, você vai receber mais. Mas vai receber mais não porque você é melhor que os outros, mas porque você quer receber mais. Porque você deu esse passo. Enquanto que o outro, se o outro não quer receber, ele vai ficar na dele. Continuando no item 6, ele diz: entretanto, mesmo com os apóstolos, Jesus conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Quer dizer, então, algumas coisas, e Jesus mesmo vai dizer, né? Nem tudo vocês vão poder entender agora, por isso eu não posso falar tudo, porque ninguém vai entender, não é porque quer esconder nada, não. É porque não tem condição ainda. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro, né, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Quer dizer, Jesus disse, né, vou te mandar um consolador, vocês vão receber um consolador, então tudo vai chegar o tempo. Quer dizer, veio o quê? 19 séculos depois, o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Precisou muito tempo ainda para digerir, para aprender, e muito ainda a gente tem a aprender. Então, essa questão do respeito à evolução de cada um é muito importante. Então, quando Jesus falava em parábolas, ele não estava ocultando nada. Mas ele estava era adaptando a sua pregação à realidade daquelas pessoas. E o item 7 vem nos trazer, então, agora, uma grande reflexão para cada um de nós no nosso hoje de história. Se nos dizemos espíritas, e aí o item 7 vem trazer isso, que o espiritismo vem lançar a sua luz como essa candeia que não é para ser posto debaixo do alqueire. Então vamos refletir sobre isso. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só, gradual e sucessivamente, consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. E a gente vê esse caminhar dentro da codificação, né, que Kardec faz. Como os espíritos eles vão gradualmente nos dando respostas
as nossas questões diárias. E isso Kardec fez tão bem, né? No primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né, com as suas perguntas e respostas, a gente vê ali, né, essa gradual e sucessiva resposta dos espíritos, e muitas vezes eles nos alertam que não vamos conseguir entender tudo. Então, essa luz que já vem para clarificar esses pontos obscuros, que já é lançada, como diz aqui nesse item 7, mas ao mesmo tempo ela é gradual e sucessiva, porque não temos ainda condição de entendermos tudo. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Quer dizer, não adianta você falar alguma coisa que as pessoas não vão entender, que as pessoas vão dizer que você é doido, maluco, e não vai entender e não vai dar em nada. Então não adianta a gente querer antecipar certas coisas, né? Imagina no tempo de Jesus se falasse que um aparelho, né, desse tipo, um aparelho celular, e tem condição de você buscar as coisas de entender nada. Eu falei, o que que é isso? Como é que vai entender isso? Naquela época não tinha como, isso não existia. Então, a gente tem que entender que esse ajuste de revelações conforme os tempos de cada um é muito importante. E isso a gente tem que respeitar enquanto espíritas encarnados nesse mundo de expiação e provas. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados podem penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra. E aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, na lição 2, desculpe, no volume 2, lição 285, que tem como título Não se esmola, ele nos traz esta recomendação. Conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador, olha a luz, que orienta e ilumina os passos de quantos lhe ouvem a palavra esclarecedora. O Espiritismo é a luz, você é a candeia. Contudo, não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Então, diante desse item 7, que fala que o Espiritismo é a luz, que vem clarificar tantas coisas obscuras, diante dessa recomendação de André Luiz, dizendo que nós somos a candeia e que deve mostrar essa luz que é o Espiritismo, vamos refletir um pouco sobre a nossa candeia. O que faz a candeia ficar acesa? Dois elementos básicos fazem com que a candeia, vamos pensar, pensem aí, uma lamparina, um lampião, né? Muitos de nós chegou a usar lampião, ou mesmo uma vela que a gente acenda, ou um lampião a querosene, ou mesmo a gás. Dois elementos são básicos para deixar essa candeia acesa. O combustível, que vai fazer, ou pode ser o querosene, o gás, a cera,
Tem que ter um combustível e o oxigênio. Sem oxigênio, a chama não vai ficar acesa. É preciso desse elemento que está no ar. Por isso que quando diz que você bota a candeia debaixo do alqueire, ou que você abafa com qualquer coisa, ela vai chegar a um ponto que vai se apagar. Por quê? Porque o oxigênio vai acabar. E se você também não colocar o combustível, ele vai consumir aquele combustível, vai chegar uma hora que vai se apagar. Então, combustível e oxigênio são dois fatores importantes e essenciais para que a candeia fique acesa. E onde está a nossa candeia? A candeia é o nosso pensamento, é a nossa situação mental. A candeia é a nossa casa mental, como diz Emmanuel. E aí, na nossa casa mental, no nosso pensamento, o como eu vou manter combustível e oxigênio para manter essa minha casa mental iluminada e iluminando. Onde está o combustível? O combustível para a minha casa mental é o meu esforço. O combustível é o meu esforço em estudar, em aprender, em compreender. É aquilo que dizia lá, ao que mais tem, mais será dado. Quer dizer, e o Evangelho dizia isso, né? Que era o quê? É aquele que se tornou digno, aquele que se esforçou para aprender. Então, esse é o combustível. É o meu esforço, é a minha disciplina, é o meu comprometimento com aquilo que eu acredito. Esse é o meu combustível. A oração é esse manter-me, o meu esforço de manter a minha fé, a minha perseverança, essa luz que está dentro de mim deve ser mantida pela minha fé. É o grande combustível para que eu permaneça com a minha luz acesa. O Evangelho, eu trago aqui o Evangelho no lar, mas as diversas maneiras de estudar o Evangelho, que quer dizer as verdades do Cristo. Tudo aquilo, os ensinamentos do Cristo. E isso eu começo dentro da minha casa mental, dentro do meu lar, com aqueles com quem eu divido essa minha casa mental, esse meu pensamento. Então, sem esse esforço, sem esse comprometimento, sem essa disciplina, a minha candeia pode se apagar. E onde eu vou encontrar o oxigênio? O oxigênio para manter essa candeia acesa. Percebem que para eu acender o lampião, ou para acender a vela, eu preciso sim, eu preciso um primeiro esforço de ir lá pegar, colocar o querosene, né, engatar ali no bujão de gás, ou aquele lampião a gás, né? A vela, vou riscar o fósforo, vou acender, vou colocar ela em algum lugar, né, no candelabro. Eu preciso me esforçar, tá, acendi a vela. Mas o mais importante não é acender só a vela. Acender a vela é o primeiro passo. Acender o lampião é o primeiro passo. Mas o mais difícil é manter
essa chama acesa. É manter esse combustível naquela situação para manter aquela chama acesa. É ter o oxigênio suficiente. E onde está esse oxigênio? Porque perceba bem, conforme a vela vai iluminando, ela vai se consumindo. Aquela chama, ela vai consumindo a cera. É um exemplo muito interessante para essa vela, para essa chama iluminar, ela precisa consumir a cera. Ela precisa consumir aquele combustível, consumir o querosene, consumir o gás. E é consumindo que vai iluminando. Então, o grande oxigênio e a grande maneira de iluminar está no nosso doar. Nós precisamos nos doar. E é aquilo que lá no item 6, né? Kardec dizia que Jesus não precisava falar nada, porque o que ele fazia já dizia tudo. Então, é aquilo que Francisco entendeu tão bem, e tantos outros, né? Tantos outros que a gente pode trazer de exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, o Chico Xavier, que souberam se doar, se consumir em favor dos outros. Esse é o grande oxigênio, é o grande oxigênio. Na verdade, o oxigênio é tudo aquilo que a providência divina nos oferece de serviço. Esse é o oxigênio que vai manter a nossa candeia acesa. Tudo aquilo que a providência vai nos oferecer de oportunidade no dia a dia, inclusive o sofrimento, que vai fazer com que a gente consiga manter acesa a nossa candeia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não abafar, não colocar a candeia debaixo do alqueire, quer dizer o quê? Como é que eu abafo a minha luz? Quando eu cultivo, quando eu deixo que na minha casa mental não entre o combustível o oxigênio, mas entre o quê? Seja abafado tudo isso com o quê? Com a mágoa, com o ressentimento, com a fofoca, com a indisciplina, com a falta de compromisso, com a preguiça, com a estagnação, com a falta de vontade, com a falta da verdade, com a incoerência, com a imprudência. É aí que eu vou abafar a minha candeia. Então, esse ensinamento da candeia, que é essa verdade nossa, que a gente deve colocar no alto para que todo mundo veja. E é muito importante, e mais uma vez vem aquela questão, né? Para eu me doar, para eu manter acesa essa chama, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental para eu saber como manter o combustível e o oxigênio necessários para que a minha candeia não se apague. E o consumir-se, materialmente falando, é algo que é necessário e é fatídico, vamos dizer. A gente se consome no nosso material, nesse corpo que a gente hoje habita, mas que uma hora a cera
vai estar toda derretida, porque a minha luz já se fez toda, e aí eu vou para outra etapa. Tão bonito isso, né? Então, que a gente possa consumir essa cera da maneira mais adequada, iluminando. E aí a gente pode pensar, né? Quantas vezes eu iluminei as pessoas? Como o meu convívio com as pessoas da minha casa, na minha vizinhança, no centro espírita, no meu cotidiano, quanto que as pessoas se sentiram bem e iluminadas com aquilo que eu pude transmitir. Esse é o grande ensinamento e de muita, muita reflexão para nós hoje. Agradecemos profundamente ao Pai por nos dar essa oportunidade de estudar algo tão bonito como essa parábola, né? Esse exemplo aí que Jesus nos traz de reflexão. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Sejamos luz para todos os nossos irmãos. Até a próxima. Fiquemos todos com Jesus.